Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Quanto tempo que eu não faço vlog pra vocês? É só pra fazer uma breve introdução pra falar que esse vídeo vai falar sobre os 80 livros mais populares da última década, de acordo com o Goodreads. A Chandler Ainsley fez um vídeo de lista dessa lista, né, no caso. Ela pegou os livros mais populares de cada ano e eu decidi fazer diferente. Eu vi os livros da lista em que eu já tinha e que eu já tinha também interesse em ler. E aí eu peguei eles e vou ler durante esse vlog. Tem alguns anos que eu não li nenhum livro, mas eu realmente priorizei os livros que eu já tinha para eu não precisar comprar livros, né? O primeiro livro que eu vou ler é Terra Partida, da Claire Leslie Hall, depois Hamnet, da Maggie O'Farrell e Bear Town, do Frederick Buckman. Espero que vocês gostem e comentem quais livros vocês já leram dessa lista. No final eu vou falar os que eu já li antes desse vídeo, então fiquem aí pra ver tudo que eu vou falar. É isso, vamos começar. Gente, eu tenho fé que em algum momento eu vou parar de começar vários jogos e não terminar nenhum. Porque esse já é o terceiro, espero que esse funcione, né? Porque, assim, difícil. Quarto, na verdade, né? Enfim. Então, o primeiro livro que eu queria ler pra esse eu queria ler o mais recente, na verdade. Porque o único que eu li de 2025 que tava na lista foi a Atmosfera. E eu realmente não fui a maior fã da Atmosfera. Então eu queria ver se o mais popular de 2025 realmente é isso tudo, até porque eu comprei na promessa de ser isso tudo, né? Então, Terra Partida da Claire Leslie Hall é o livro que eu vou estar começando esse vlog. Eu espero que dê certo. Ai, por favor. Eu preciso terminar o livro, gente. Eu não consigo estar lendo nada. Tem até um marcador já aqui dentro. Ele é sobre, basicamente, acho que duas pessoas que tiveram um romance, alguma coisa assim, há muito tempo atrás. E agora ela vai precisar meio que. Eles vão estar no mesmo lugar, só que muitos anos depois. E tem um crime envolvido, tem uma fazenda, duas fazendas, eu acho. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas eu acho que ele é um pouco comparado com Um Lugar Bem Distante Daqui, da Delia Owens, que também tá nessa lista, e eu odeio esse livro. Então, assim, se esse for parecido com esse livro, eu estou preocupada. Um Lugar Bem Distante Daqui também é o primeiro de 2018, 2017, eu acho que o ano que foi publicado. E eu realmente dei uma estrela para aquele livro. Então, eu tô com medo, mas eu tenho esperanças. Eu acho que eu já li o prólogo, deixa eu ver. Eu acho que eu acabei lendo o prólogo, mas eu meio que já esqueci. Então, eu vou ler de novo. E aí, assim que eu tiver updates, eu trago pra vocês, porque tá realmente. Eu tô aqui, ó, na esperança de que vai dar tudo certo, gente. É isso. Vamos lá. Gente, eu tô tendo um mau pressentimento sobre esse livro. Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Vamos lá. Eu acho que talvez eu consiga, tá? Vamos lá. Porque ela melhora a escrita conforme o livro vai passando, que eu acho engraçado, né? Mas tudo bem. O que eu anotei nesse livro. Tá me lembrando do, como eu falei no começo, de Um Lugar Bem Longe Daqui. E um outro livro que eu não consigo identificar qual é. Eu não sei se é A Grande Solidão, da Christine Hanna, ou se é tipo um romance de cidade pequena. Porque a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que isso tá prejudicando muito a história também. Um triângulo amoroso entre a Beth, o Gabriel e o Frank. A Beth é a personagem principal e ela é casada com o Frank. Eles têm, acho que um pouco mais de 30 anos. E há alguns anos eles perderam os filhos deles. Ele acabou morrendo e não sei como, não disse ainda. Durante esse tempo em que eles estão sofrendo o luto, Gabriel vai voltar para a cidade, essa cidade pequena. Ele tem um filho e eles vão se meio que sentar ali, né, na fazenda da família do Gabriel. Gabriel, eu não sei como falar, acho que eu vou falar Gabriel. Ao mesmo tempo a gente tem os flashbacks de quando a Beth, ela conheceu o Gabriel, conheceu mais ou menos, né, quando eles começaram a namorar e ter alguma coisa, e aí a gente vai vendo essas duas linhas do tempo, mas ao mesmo tempo a gente também tem um julgamento de um crime que aconteceu na cidade e eu tô muito entediada. Assim, eu acho que agora tá ficando um pouco mais interessante. Eu tô na página 60, mas ela não soube introduzir as coisas. Tudo a gente foi jogado no meio da história. E é isso tá me incomodando muito. E duas coisas que estão me incomodando muito também, não só de personagens serem muito fracos, mas também de
falta muita descrição. Agora ela tá melhorando um pouco mais, mas a descrição tá me incomodando muito porque eu não consigo me situar no tempo. Eu sempre acho que a gente tá no presente, mas a gente tá em 1968 e não parece, do jeito que ela narra as coisas, parece que a gente tá em 2015, sei lá, no máximo, porque não tem muito celular. Então eu diria que é 2010, sei lá. Não parece que é um livro histórico. Ela cita algumas coisas, mas eu acho que ela falha em fazer essa descrição, sabe? De situar no tempo e também de situar no lugar, porque eu fico achando que a gente está nos Estados Unidos, mas esse livro se passa na Inglaterra, e não parece mesmo. Não sei o que que é, se é porque, sei lá, tá traduzido, ou o que que é que está dificultando de meio que situar esse livro no tempo e lugar que ele se passa. Mas é isso, sim, eu não tô amando esse livro, não. Mas eu acho que eu consigo terminar, só não sei não sei quando. E eu não acho que ele vai ser um favorito. Pode ser que a fofoca no final me intrigue, mas eu não acho que vai intrigar. Porque no começo eu já meio que dei uma adivinhada aqui no que pode acontecer, né? Dei meu palpite. E aí, se for isso mesmo, achei blá. Achei nada a ver. Também teve uma cena que eu filmei com ali, que logo no começo, em que vários animais começam a morrer atacados por um cachorro. Aí eu falei, gente, que isso? Que necessidade é essa? E ela narrou muito mal essa cena. Tanto que eu não consegui visualizar, eu só consegui sentir o horror do que estava acontecendo. Então, eu gosto muito de descrição em livros, e eu gosto de personagens fortes. E como não tem nada disso aqui, eu tô meio que achando aqui por enquanto. Vamos ver, né? Pode ser que seja um pouco cedo demais, mas vamos ver. Vamos ver se eu consigo terminar. E tem 300 páginas, então não é tão grande assim. Mas é como eu tô numa ressaca literária, se eu começar a odiar muito, eu vou largar ou dar uma estrela. É o. Enfim, é isso. Gente, eu vi um menino falando que a gente tinha que ler as coisas criticamente, né? E que aí a gente podia, tipo, escrever nossos pensamentos. E aí eu resolvi seguir o negócio de resenha, né? Pra escrever resenha gigante, uma estrela. Muito ruim, gente. Eu acho que. Eu não me arrependo de ter continuado. Não sei. Talvez eu tenha me arrependido de ter continuado. Mas eu queria saber até certo ponto como é que a história ia se desenvolver. Pra ver se ia melhorar mesmo ou se pra onde é que ela queria chegar, sabe? Eu acho que tudo fez sentido no final, tudo foi bem amarrado, mas eu acho que foi horrível, foi péssima a história, eu odiei a história, eu não gostei de fato, porque eu acho que ela não soube explorar nenhum tema que ela quis trazer, tudo foi muito superficial, tudo só pra ser uma fofoca. No final, que a história não fez sentido, a história fez sentido, foi assim, uma fofoca mesmo, sabe? Mas eu acho que não teve ponto pra tudo isso ter acontecido, e foi ridículo o jeito como aconteceu. Londres, eu não consigo me conformar que isso aqui é Inglaterra, gente, não é possível, isso aqui Estados Unidos, Boston, sabe? Assim, quando ela fazia uma descrição, sempre faltava alguma coisa a mais, sabe? Ela tinha que acertar em alguma coisa, né? Porque os personagens foram péssimos, muito ruins. O Frank era uma porta, o Gabriel é um sonso, ele também foi muito mal explorado. A Beth, ela era uma sonsa também, e ela era mentirosa, salafrária, ridícula. Isso aqui do livro foi muito chato, muito chato. Tipo assim, insuportável, muito chato, muito chato. Nem quando a gente descobriu o que aconteceu com o Bob ficou legal. Tipo, foi ridículo, ridículo o jeito como aconteceu as coisas, ridículo. Achei, ela não sabe escrever romance, porque o romance é super sem graça, não teve graça nenhuma, não torci pra lado nenhum, porque eu não queria que ninguém fosse junto, eu queria que todo mundo fosse pra terapia. E afinal, que foi o caso, eu acho que me lembrou muito o Lugar Bem Distante Daqui. Eu odiei isso. Eu acho que até fez sentido e ela foi plantando as sementes do que ia acontecer, né? Então isso foi até interessante, toda uma coisa positiva do livro. Ela soube escrever o mistério, como ele ia chegar até lá, mas eu só tava desinteressada, sabe? Eu até fiquei interessada por como as coisas iam se desenrolar no final, mas eu ainda estava desinteressada de certa forma nos personagens, então eu acabei não ligando muito para como o final foi, que foi ridículo. Ai, enfim, eu tô de saco cheio já, nada faz sentido nesse livro. Parece que ele terminou, ele começou, todo mundo sofreu pra nada. Então, é isso, tá? Uma estrela, eu odiei. Não quero ler nessa altura, não
gostei da escrita dela. E pode ser que eu tô numa ressaca literária e eu queria uma coisa mais interessante. E eu me forcei a terminar esse livro porque eu realmente queria descobrir como eu ia terminar, não porque eu tava fazendo vlog ou nada disso. Só não sabia que ia ficar pior. Tipo assim, não pior, mas eu não sabia que eu realmente ia ficar com raiva no final desse livro, sabe? Uma raiva de ter terminado, porque eu poderia ter simplesmente largado. E isso, eu não recomendo esse livro. Ele é o mais popular de 2025. A que custo? A que custo? O que que ele diz que outros livros não dizem? Porque luto ele não sabe tratar. Casos sociais ele não sabe tratar. Nada ele fala direito. Mesmo que eu não tenha gostado de Atmosfera, pra mim foi muito melhor do que esse livro. Ai, enfim, chega. Vamos pro próximo livro. Vamos falar de Hamnet, porque assim, né? Vamos fazer um recap. Eu estava muito chateada na sexta-feira, muitas coisas aconteceram e eu fiquei chateada. O livro ser ruim foi uma das partes, né, que fez o livro ficar tudo péssimo. Peraí, eu acho que eu tenho uma ideia. Vou até botar aqui para poder fazer meu café. E o que aconteceu é que eu tava muito chateada, né? Então o livro ser ruim meio que só piorou a minha situação. Aí eu, né, fim de semana não consegui ler nada, pois eu estava ocupada. E aí muitas coisas aconteceram, eu estava maravilhosa, né? E agora eu tô assim, mas tudo bem. Mas eu não consegui ler, não consegui fazer nada. E aí eu comecei a ler hoje Hamnet, que hoje é segunda-feira. Ele me intimidou um pouco, sabe? Então, ele é basicamente a história do filho do Shakespeare, porque o Shakespeare tinha 3 filhos e um dos filhos dele, o único filho, na verdade, ele era o irmão gêmeo de uma menina, a Judith, e aí ele morreu muito cedo, com 11 anos de idade, devido a uma doença que ele teve. E depois de alguns anos o Shakespeare escreveu Hamlet, que é meio como se fossem nomes que seriam facilmente, né, trocados, Hamlet, Hamnet. Então, provavelmente a inspiração dele para escrever Hamlet foi o filho dele que morreu jovem. Então a gente tem esse livro que conta a história do filho dele, né, que seria o Hamnet, e a gente acompanha ele num dia que ele tá sozinho com a irmã dele. A irmã gêmea dele tá com uma doença e eles estão sozinhos em casa e ele não sabe o que fazer, porque a mãe dele tá não sei aonde, tipo, muito longe, e o pai dele tá em Londres, porque ele era o Shakespeare, né? Então, enfim, eu tô achando bem interessante a história desse menino, e eu já tô com medo, assim, porque, cara, eu não gosto de ler história de livros sobre pontos de vista de crianças, especialmente quando elas vão sofrer. Isso me corta o coração demais. Quem gosta, né, na verdade, mas assim, é uma coisa que eu tenho muita sensibilidade, eu sou muito sensível pra isso. Eu já chorei numa cena já. E eu tô gostando muito da escrita da Maggie O'Farrell, porque ela detalha muitas coisas. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso, ainda mais por ser um tempo que a gente não é muito familiar. Ela realmente descreve tudo pra gente conseguir se sentir como se a gente estivesse no lugar. E também ela nunca menciona o Shakespeare pelo nome dele, sabe? É sempre o pai do Hamlet. E eu acho isso interessante porque quem fez isso também foi a Virginia Woolf em Orlando, quando ela escreveu Orlando. Ela nunca se referia a Shakespeare como Shakespeare, mas o Shakespeare aparece em Orlando, só que a gente nunca se toca porque nunca é citado o nome Shakespeare, né? Então, enfim, achei interessante isso. E é isso, tô gostando das metáforas que ela faz também. É muito boa a escrita dela, de verdade. Eu acho que esse livro também não vai se passar por muito tempo. Eu acho que deve ser mais ou menos ali durante esses dias ou semanas, né, em que isso vai acontecendo. Então, tá bem interessante. Eu tô gostando, só tô com medo de me magoar muito. Eu tô em 20 páginas ainda, já tô gostando bastante, muito melhor do que o primeiro livro, né? Vamos combinar. E também eu tô olhando porque a adaptação vai sair agora. Eu não sei quando vai sair, mas já tá pronta, já tá indo pra festivais. Então eu quero muito assistir o filme e aí eu quero ler o livro antes, né? Porque eu tenho esse livro há 2 anos. Então acho que é melhor eu ler. E eu tava pensando também nos livros que eu li em 2020, de 2020. Eu li A Metade Perdida e acho que Writers and Lovers também é desse ano. Mas eu sei que A Metade Perdida é muito bom também. E também é meio que um, né, reconto de Daniela Larson. Então achei interessante esses dois paralelos desses livros mais populares, né? Coisas que já são familiares com o público. Então, se Writers and Lovers também é um livro que eu gostei bastante. E os dois eu tenho.
Então, eu queria ter Hamnet físico, só que quando ele estava vendendo muito barato na Bienal, eu já tinha ele no meu Kindle, porque ele teve uma promoção. Só que eu não pensei, né, que estava vindo a Bienal e eu poderia conseguir ele de alguma forma mais barato. Mas enfim, eu falei bastante, né, agora, porque eu precisava só atualizar vocês. E é isso. E aí, o outro livro que eu vou ler, eu ia até ler agora, só que ele tem algumas semelhanças com Terra Partida e eu tava com medo de ter ranço desse livro já, então eu decidi esperar pra ler ele. E é isso. Eu trago mais updates eventualmente. Desculpa não estar tão apresentável, é porque eu ia sair, mas eu não vou mais. Aí eu estava assistindo The Summer Turned Pretty, mas eu esqueci que eu tinha que falar com vocês, porque eu já tô na página 187 de Hamnet. Tô gostando muito desse livro, eu tô achando bem interessante como ela realmente está meio que desenvolvendo todo mundo ao redor do Shakespeare e realmente focando em cada uma das pessoas que estavam ao redor dele, menos ele, assim, né? A gente consegue ver um pouco dos problemas dele, mas a gente vê muita coisa pelo olhar de outras pessoas, sabe? A escrita é muito boa, a minha personagem favorita é a Agnes. Eu tô gostando muito do que ela tá fazendo com a Agnes, uma coisa meio realismo mágico. E eu não sei de onde ela tirou todas essas coisas, se ela meio que inventou a maior parte, porque o pessoal falou que era meio que fanfic. Eu não ligo, porque eu tô gostando muito, de verdade. E ela nunca se comprometeu com a verdade também, né, no começo do livro. Mas, assim, eu queria muito saber onde ela pegou essas referências dela e tudo pra ela botar nesse livro. Tem umas partes que eu tô achando meio assim, podia ter cortado isso aqui. Tipo aquele capítulo que ela fala da praga. Falei assim, olha, eu acho que você poderia ter cortado essa parte, né? Porque eu achei muito desnecessário. E também tem algumas coisas que às vezes ela escreve, assim, muito detalhadamente, que eu acho que não tem necessidade. Mas essas são as únicas coisas que estão me incomodando. Eu não tô achando que é, tipo, escrito demais ou que algumas coisas que eu vi, né, tipo, que é escrito demais, ou que é muito doido, assim, né, muito fora do normal, fanfic. Eu tô gostando muito, eu tô achando meio fascinante ela ter pego tão pouca coisa e escrito, feito toda uma história diferente, sabe? Estou gostando bastante. E é isso, por enquanto. Eu fiquei emocionada em várias partes já, eu tô com medo desse final. E eu tô chegando no final da parte um, né? Eu trago mais updates pra vocês quando eu tiver mais. Eu acho que eu vou terminar hoje pra eu poder começar a Bear Town, porque já é quarta. E se eu demorar mais, eu não vou conseguir postar esse vídeo no domingo. Então, let's go! Eu temo que essa parte 2 é incrivelmente triste e que eu não vou parar de chorar enquanto eu não terminar esse livro. Então, assim, já estou com medo. É muito. Gente, o jeito como ela descreve o luto, acho que. Eu não lembro a última vez que eu li uma coisa tão linda assim. Tipo, tão. Não sei, tão pessoal, sabe? Uma coisa muito linda, muito trágica. Então. Eba! E o próximo também é muito triste, então vai ser bem legal esse vlog. O café aqui tá bem cedo ainda. Só 9h30. Cedo nada. Eu queria falar que eu terminei o livro. E eu acabei dando 5 estrelas, porque, tipo assim, eu não consigo dar 4 estrelas. Eu gostei muito, assim. Eu acho que eu não gostei tanto, assim, do livro em si. Tipo, algumas coisas me atrapalharam na escrita, eu acho. A escrita foi o que mais me incomodou em algumas partes, mas foi também o que me fascinou muito. Eu marquei muita coisa nesse livro. E eu acho que o que eu fiquei mais fascinada foi a curiosidade da Maggie O'Farrell para escrever esse livro, porque nas notas finais ela falou que ela escreveu esse livro porque ela se sentiu muito incomodada que uma coisa nos livros do Shakespeare nunca apareciam, especialmente numa época em que isso era uma coisa muito presente. Então eu achei muito fascinante ela desenvolver isso numa história e ela criar tantas coisas, porque a gente não tem muita informação sobre isso, sabe? Tanto que tem até, tipo, gente que discorda que Hamlet foi inspirado no Hamlet, o filho do Shakespeare, não se tem provas disso. Ela até fala
nas notas finais. Então, eu achei muito fascinante, de verdade. Eu gostei muito do livro. Eu amei a Agnes, assim, ela era tão real na minha cabeça que parece que ela realmente era a pessoa que existiu, sabe? Gostei muito dos elementos góticos que ela trouxe pro livro, porque eu acho que combinou muito com a atmosfera do livro em si. A atmosfera é sempre, tipo, uma coisa meio nebulosa, meio chuvosa, sabe? Eu senti muito isso. Amei o final, porque eu achei que era exatamente onde tinha que terminar, sabe? Então, eu realmente não tenho reclamações, assim, as reclamações que eu tinha já. Acho que todas elas não valem mais, porque eu gostei muito dessa segunda parte. E como eu estava gostando muito da primeira parte, eu sinto que não é justo dar 4 estrelas, porque eu realmente fiquei muito fascinada pela história. E agora eu quero ler Hamlet, quem diria? Eu já queria ler Hamlet antes, mas esse livro me deixou ainda mais fascinada para ler Hamlet. Eu sinto que foi meio que um texto apoio para ler Hamlet, sabe? Gente, o negócio tá aberto esse tempo todo, eu não vi. Enfim, vocês vão ter que lidar com isso aqui tudo aberto, porque eu não vou falar tudo de novo. Mas eu gostei muito. Eu super recomendo esse livro. Eu entendo porque ganhou vários e vários prêmios, porque merece. E foi meio que fascinante, assim. Ok, estou terminando esse vlog em uma nota ruim, péssima, que eu não vou terminar Bear Town. Hoje já é sexta-feira, então assim, eu queria postar esse vlog logo, porque eu realmente não vou conseguir ler esse livro. Uma coisa na escrita do Frederick Backman não funciona pra mim, sempre me, tipo, me tira um pouco. Eu não sei o que que é, gente, eu não sei, eu não consigo passar de certo ponto na história dos últimos dois livros, né? Porque o primeiro eu até li, mas eu demorei muito pra ler aquele livro também. E no final nem valeu tanto a pena assim. Tipo, eu gostei, foi ok, mas eu acho que a escrita dele não é muito pra mim, os livros dele não são muito pra mim. Esse livro é muito focado em hockey. A gente tá nessa cidade de Beartown, que é uma cidade na Suécia, que é uma cidade muito pequena, e aí a gente tem esses moradores que são muito dedicados ao hockey. Tem um crime que vai acontecer nessa cidade também, que acho que tem alguma coisa a ver com hockey. A gente tem muitos personagens, eu acho que também deve ser um problema dos livros dele, que eu nunca consigo me conectar com os personagens, porque temos muitos. E eu acho que, sei lá, eu não consigo me conectar com a escrita dele. Me desculpa, Frederick Backman, e me desculpa vocês, porque eu não vou conseguir terminar esse livro, eu não vou me forçar. Eu tô na página 40, mas eu vou largar, porque eu ainda tô meio que numa ressaca literária. Se eu me forçar a ler esse livro, eu sinto que não vai dar bom. Mas eu queria muito ter lido, infelizmente não funcionou pra mim. Eu até contei, né, tipo, no final, quando eu fui fazer o recap, assim, que eu tinha lido esse livro, né? Porque eu achei que eu fosse terminar e não aconteceu. Então, assim, infelizmente é isso. Agora, nessa parte, a gente vai falar sobre todos os livros que eu já tinha lido antes desse vídeo começar, né? Sobre os livros que eu também quero ler, que estão na minha TBR, e sobre os livros mais populares de cada ano, e os que eu li, os que eu não li, enfim. Desculpa pelo vento também, tá, gente? Tá ventando um pouco demais. Em 2016, o mais popular foi um Cavaleiro em Moscou, do Amor Taulis. Eu não li esse livro, não tenho interesse. Eu não tinha lido nenhum livro desses aqui, mas o que eu tenho interesse está na minha TBR são Homegoing, da Yagasi, e Ground Railroad do Coast Whitehead, que eu acho que os dois não tem tradução, tipo, não tem o nome traduzido, mas acho que já foram publicados aqui. Em 2017 eu tenho 3 que eu já li. Na verdade, um que eu larguei, 2 que eu já li, né? O mais popular eu já tinha lido há muito tempo. Eu tinha gravado metade do vídeo e o meu microfone acabou a bateria, me perdoem, vou ter que começar de novo. Eu tava em 2017, né? 2017 eu li o mais popular, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Eu amo esse livro, é um dos meus favoritos da vida, eu já falei sobre ele 50 mil vezes nesse canal, e eu acho que ele super vale a pena. Ele é uma história sobre uma mulher, que é a Evelyn Hugo, que ela era uma atriz muito popular nos anos 50, mas ela ficou ainda mais popular pelos todos os maridos que ela teve, que foram os 7 maridos, né? E durante o final da vida dela, ela vai fazer essa entrevista que ela vai contar tudo o que aconteceu, todos os segredos, tudo que ela não contou antes. E, enfim, é muito bom, é muito lindo, eu amo esse livro demais. Eu acho que a personagem foi tudo pra mim, sabe? Evelyn Hugo é uma personagem muito complexa e muito interessante na minha visão. Tem gente que não gosta desse livro e tudo bem, mas eu amo, infelizmente.
Sinto muito. E o outro livro que eu também li, que também é o mais popular, é Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng, que eu não gostei. Eu dei 2 estrelas, porque eu tinha acabado de ler o outro livro da autora, que eu achei muito melhor. Esse aqui não falou comigo. Eu não sei se foi porque a temática não me interessou muito, mas ele conta a história de uma casa que é muito rica nesse subúrbio, né? E ela vai pegar fogo bem no começo do livro. E aí a gente vai acompanhando uma família rica e uma mãe solteira ao mesmo tempo, em que a vida deles meio que vai se cruzando e, enfim, aí fala muito sobre mães e filhos e não me interessou, não sei se é porque os personagens eram insuportáveis, então acabou que eu não gostei e eu também não terminei a série, então, sei lá, pode ser que seja pra você, mas infelizmente eu acabei não gostando. E o outro que eu larguei, né, foi Eleanor Oliphant está completamente bem, alguma coisa assim, da Gayle Honeyman. Eu odiei esse livro, não lembro sobre o que que é. Eu achei a escrita muito esquisita, porque era pra ser um pouco mais sarcástica, um pouco irônica, mas não tinha nada de irônico ou sarcástico sobre a escrita, na minha opinião, era apenas trágica, então eu tava me sentindo muito desconfortável e eu acabei largando. Eu acho que eu larguei bem no começo. Eu sei que é sobre a Eleanor Oliphant, que tem acho que 30 anos. Ela tá tentando descobrir algumas coisas da vida dela. Ela acabou de passar por uma perda, se eu não me engano. Enfim, não é pra mim, eu não recomendo. Minha lista, na verdade, são quase todos os outros, né? É Pachinko, da Mindy Lee, A Rede de Alice, da Kate Quinn, This Is How It Always Is, da Laurie Frankel, que eu acho que não tem tradução, mas se tiver eu vou botar aqui. E Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, que eu tenho muito interesse em ler. Todos esses eu tenho muito interesse em ler, mas eu não tenho nenhum. Então, infelizmente, eu ainda não li. Em 2018, eu infelizmente li o livro mais popular, que foi Um Lugar Bem Distante Daqui, Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, que eu dei 1 estrela. Eu odeio esse livro, eu odeio tudo que ele representa. Ele conta a história de uma menina que ela cresceu basicamente sozinha, no meio do nada, no meio de uma cidade assim, no sul dos Estados Unidos também. E não me interessa, porque péssimo o jeito como ela escreve o livro, tudo é péssimo, na minha opinião. Não gostei de como ela tratou nada nesse livro. Tem muitas descrições do lugar onde essa menina tá crescendo que não me interessam. Então, enfim, tem muita gente que gosta desse livro. E o filme é até melhorzinho do que o livro, né? Então, sei lá, acho que se você quiser consumir esse livro de alguma forma, eu acho melhor o filme, mas também não recomendaria dar dinheiro pra essa mulher também, né? Os que estão na minha lista pra ler são Lá Não Existe Lá, do Tommy Orange, e The Great Believers, da Rebecca Makkai. Eu quero muito ler Lá Não Existe Lá, mas eu infelizmente não tenho ainda. Mas o dia que eu tiver, ele será lido. De 2019 eu não li nenhum, infelizmente. O único que eu tive já foi o da Jojo Moyes, que é A Caminho das Estrelas, alguma coisa assim, que é sobre um grupo de mulheres durante um período na história dos Estados Unidos que elas fazem uma viagem a cavalo, alguma coisa assim, não lembro como é que é exatamente a história desse livro, mas eu tentei começar algumas vezes e eu acabei não conseguindo, eu nem considerei ele como largado, porque eu só, infelizmente, não consegui terminar, tipo, nem o primeiro capítulo, então eu só doei ele mesmo. Os que estão na minha TBR são, 3 mais populares estão na minha TBR, que é Garota, Mulher, Outro, da Bernardina Evaristo. Eu quero muito ler esse livro, mas eu também não tenho. Uma Mulher Não é um Homem, da Etaf Room, que tá no meu biblião, mas eu não consigo acessar meu biblião. Então um dia eu lerei esse livro, que é de uma autora palestina. E The Beekeeper of Aleppo, da Christy Leftery, que eu acho que tem aqui no Brasil, só esqueci o nome dele em português. Me interessou muito também de estar há um tempo na minha lista, então um dia eu lerei esse. Em 2020 eu li o mais popular e li um outro também, que eu já falei aqui nesse vídeo, que foi A Metade Perdida, da Brit Bennett, que conta a história de 2 irmãs que elas nasceram negras, só que elas têm a pele um pouco mais clara e elas conseguem se passar por brancas. Então, durante acho que 1930, elas vão se separar e viver vidas diferentes. Uma vai continuar vivendo a vida como uma mulher negra e a outra vai se passar por uma mulher branca e elas vão viver vidas completamente diferentes. É muito interessante esse livro, eu gostei muito da história, eu achei fascinante. Só que muitas coisas na escrita não funcionaram pra mim. Eu ainda dei 4 estrelas, então é uma história muito boa. Queria muito ler o outro livro dela pra ver o que eu acho da escrita da Brit Bennett no geral, mas eu super recomendo esse livro, é uma leitura muito essencial. E o outro que eu li foi um que eu também gostei bastante, que foi Writers and Lovers, da Lily King, que aqui no Brasil é Escritores e Amantes.
Eu adorei esse livro quando eu li. Ele é super simples, é sobre uma mulher que ela vai fazer 30 anos, ou ela tem 30 anos, e ela perdeu a mãe há pouco tempo. Então ela tá lidando com esse luto ao mesmo tempo que ela tá lidando com a carreira e que ela quer ser escritora, mas ela não tem nenhum prospecto de ser absolutamente nada. Ela não tem um livro publicado. Ela também não tem uma vida amorosa e ela se envolve num triângulo amoroso, basicamente. É muito interessante, eu gostei. Eu gostei da escrita da Lily King. No final acabou que eu esqueci muitas coisas desse livro, mas eu lembro que quando eu li eu acabei gostando, então eu dei 4 estrelas também, recomendo esse livro. Que estão na minha TBR são Artista de Rena, da Alka Joshi, e também é um que é muito famoso, que eu queria muito ler, que é Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell. Também não tenho. Eu fiquei pra comprar esse livro várias vezes, mas acabei nunca comprando. Em 2021, eu não li nenhum também. Eu queria ter lido pra esse vídeo, mas infelizmente nenhum deles eu consegui, né, tipo, ter. Então, eu tenho 2 na minha TBR. Um que eu toda vez eu tiro da minha TBR, mas eles não tiram esse livro da minha TBR. O mais popular de 2021 é A Cidade das Nuvens, do Anthony Doerr, que eu não vou ler nunca, assim, não peçam pra mim que não faz o meu tipo de leitura, tem 50 mil páginas, não tenho interesse. Os que estão na minha TBR são The Guncle, do Steve Rowley, que eu acho que não foi traduzido pro Brasil, e Mar Aberto, do Caleb Azuma Nelson, que eu tenho muito interesse, mas eu nunca consigo comprar esse livro, então infelizmente, eles ainda estão na minha TBR, mas um dia vão ser lidos. Em 2022, eu tenho 2 que eu li também, que foram não os mais populares, porque o mais popular, na verdade, são os 2 outros mais populares, porque o mais popular é Demon Copperhead, da Barbara Kingsolver, que eu não sei se eu vou ler, porque ele também é um grande livro, né? Mas quem sabe um dia. Os mais populares que eu li é o segundo e o terceiro mais popular, que foi Amanhã, Amanhã Ainda Outra Manhã, que foi o melhor livro que eu li em 2023. Eu realmente gostei muito desse livro, eu acho que ele é essencial e fala muito sobre amizade, sobre você se conhecer, sobre, enfim, sobre o poder da amizade no geral. Eu gostei muito desse livro. Nunca um livro me fez chorar com uma cena de um videogame. Então, eu recomendo super. Eu acho que os 2 personagens são pessoas complexas que te irritam bastante, mas que você consegue entender muito das coisas que eles fazem. Recomendo muito. Dei 5 estrelas. E eu também dei 5 estrelas pro outro que eu li, que foi Uma Questão de Química, da Bonnie Gormes. Eu gostei muito desse livro quando eu li. Eu considerei ele um favorito, mas conforme os anos foram passando, eu não sei se ele ainda é um favorito, mas ele conta a história de uma mulher que ela é uma cientista e ela acaba tendo que fazer um programa de culinária para meio que se sustentar no final das contas, porque ela nunca é levada a sério como cientista. Eu amo esse livro e eu gosto muito do jeito como o autor escreveu o feminismo durante os anos 50, porque era uma coisa muito difícil e eu gostei muito do jeito como ela era muito direta, assim, de tipo, eu tô cansada desta merda, eu não aguento mais. Então eu achei muito realista. Tem gente que não gosta, mas eu achei um livro bem realista. Eu gosto muito da série também. Então, temos esse. E o que estão na minha TBR só tem um, que é Remarkably Bright Creatures, da Shelby Van Pelt, que eu acho que já foi publicado aqui no Brasil, só que eu não sei o nome dele em português. Em 2023, eu li 2 também, que foram Tom Lake, que é o mais famoso, o mais popular do 2023, da Anne Patchett, que é sobre uma mulher que ela namorou um ator quando ela era jovem e uma atriz de peças. E ela teve um romance de verão com ele e agora ele é um super astro. Ela acabou casando e virando mãe, cuidando de uma fazenda. E aí agora, durante 2020, né, que era a pandemia, ela vai contar para as filhas dela tudo o que aconteceu durante essa época em que ela participou de peças em Tom Lake, que é um lugar. Então, recomendo muito, eu gostei bastante, dei 4 estrelas. Não foi um dos melhores livros que eu já li, mas o audiobook com Meryl Streep é sensacional. E o outro que eu li foi Yellowface, da R.F. Kuang. Eu gosto de Yellowface. Eu acho que no final ele é um pouco assim, mas a metade do livro é muito boa. Eu achei os comentários que ela fez muito interessantes. Eu acho que ela acabou se perdendo um pouco na história, mas eu gosto bastante. Que conta a história de uma autora branca que ela tem essa amiga, né, que é uma autora asiática e que acaba morrendo engasgada um dia. E ela encontra esse manuscrito dessa amiga sobre um livro que é meio que
uma história de uma guerra fantasia, ou um épico, sei lá, que ela ia escrever, e ela rouba o manuscrito dessa mulher e finge que ela é uma pessoa de cor, quando ela não é, né? Então é muito interessante os comentários sobre esse livro e eu acho interessante você ler, mesmo que o final seja um pouco, sabe? Eu fiz um vlog lendo esse também. Em 2024 eu li dois também, que foi o segundo e o terceiro mais populares. O primeiro é The Woman, da Christine Hanna, não tenho interesse, então talvez eu não leia. O segundo que eu li foi Intermezzo, da Sally Rooney. Eu amo esse livro, eu também estava num dos meus favoritos do ano passado. Sally Rooney é a mulher, né? Ela é uma das minhas autoras favoritas. E esse livro conta sobre uma história de dois irmãos que perderam o pai. E eles são muito diferentes. A gente tem caminhos muito diferentes entre eles, idades muito diferentes. Eles têm 10 anos de diferença. Então, é muito bom. Fala sobre várias coisas ao mesmo tempo. Fala sobre luto, fala sobre amizade, fala sobre amor, fala sobre capitalismo, fala sobre muita coisa. Eu recomendo muito. Ele é um pouco mais denso do que os outros livros da Sally Rooney, mas eu ainda gostei bastante de 4 estrelas, porque eu senti que muita coisa passou pela minha cabeça. Então, eu acho que ele podia ser um pouco mais, sabe? Mas ele ainda é muito bom. Como Arruinar um Casamento, da Alison Speck, que eu li esse ano. Eu fiz um vlog também. Eu amei esse livro também, eu gostei bastante. Dei 4 estrelas. Eu acho que ele é bom, mas teve algumas coisas ali que faltaram pra mim, que faltaram um pouco mais de desenvolvimento. Ele conta a história de uma mulher que ela acabou de se divorciar e ela vai pra esse hotel onde ela planeja acabar com a própria vida, mas quando ela chega lá, ela descobre que tá tendo um casamento. Então ela conhece a noiva, enfim. É bem legal, porque eu achei ele engraçado, mas ele fala muito sobre a vida também. Então é interessante. Eu recomendo. E 2025 eu só li um, e tem um outro que tá na minha TBR, que foi Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, que eu dei 3 estrelas. Tem outros melhores da Taylor Jenkins Reid que não estão nem nessa lista, mas enfim, eu já falei desse aqui já o suficiente, que é sobre a John, uma professora de astrofísica que acaba virando astronauta num programa e conhece uma mulher, enfim, eu achei ok. E o outro que tá na minha lista, né, que é do Ocean Vuong, o último lançamento dele. Mas é isso, eu acho que eu li, deixa eu ver, vamos contar. Eu li 13, mais os 3 livros desse, então 16. Eu li pouquíssimos livros dessa lista, mas enfim, vários eu já ouvi falar, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem de olho pro próximo vídeo. Espero que seja um outro vlog que eu consiga terminar. Até a próxima. Comentem, se inscrevam, deem like. Um beijo.